Hoje em nosso programa vamos mostrar as expectativas econômicas do setor da indústria e varejo, com reportagem especial de empresários santacruzenses no setor de agronegócios e supermercados. Veja também uma profissão de pai para filho, que é a produção de bolos e bombas que dão água na boca. Voltamos em 1 minuto. Esse é meu filho Matias. Meu filho Miguel. Cecília. Maria Luísa e Ana Júlia. Esse é meu filho Otávio. Hoje Matias está com 10 meses, graças à Associação Maria Vitória. O Miguel, ele está com 10 anos. Hoje ela está com 7 meses. Hoje minhas filhas estão com 2 anos, graças à Associação Maria Vitória. Esse é o meu filho Otávio, hoje com 19 anos. Foi o primeiro bebê a ser salvo pela associação, antes mesmo dela estar funcionando. Obrigada, Associação Maria Vitória. Parabéns à Associação Maria Vitória Pelos 22 anos. Gratidão à Associação Maria Vitória por ter criado a UTI neonatal há 22 anos. Mas a luta continua. Para 2026, a Associação Maria Vitória tem novos projetos. Aguardem! Ô Lore, quais as expectativas para 2026 no seu setor de supermercados? Não, eu acho assim que 2026 é um novo ano, é um ano político, um ano de eleição, com os juros caindo, o juro vai cair com certeza, e com isso vai dar um estímulo à economia e o nosso ramo, e como todo o Brasil, vai sentir uma melhora muito grande com a queda dos juros agora em 2026. E especialistas afirmam que o PIB vai subir, e isso é excelente, né? Não, sem dúvida, o PIB subindo, com o desconto do imposto de renda, vai cair o imposto de renda, vai ajudar bastante, e o pessoal vai consumir mais agora em 2026. Para o varejo isso é importante, né? Não, sem Porque dúvida. aí vai estar o pessoal com dinheiro, né? Mais dinheiro para... O varejo depende da agricultura, depende de tudo, né? Se o agro for bem e a economia for bem, nós estamos sempre vendendo mais, né? E no seu setor, Lore, como que é aqui em Santa Cruz do Rio Pardo? As pessoas, elas compram mais por online, WhatsApp, telefone, ou elas gostam de vir na loja física? Aqui em Santa Cruz ainda, graças a Deus, né? Ele vende mais pessoalmente, ao vivo, né? Vende-se muito pelo WhatsApp, né? Eu vejo que muitas pessoas compram muito online também, né? Como todo mundo, hoje em dia, compra muito online, mas aqui ainda Santa Cruz, ainda a maioria é presencial. E aqui eles têm esse costume também, né? Tem muitos clientes que, quando eu encontro aqui, bate papo, senta para tomar um café, contar história, e às vezes nem esquece que veio aqui para comprar. Porque na verdade, nessa vida corrida de todo mundo, né? Chega aqui no supermercado, encontra velhos amigos, encontra gente e conversa com todo mundo, né? E isso é muito importante, porque hoje em dia a maioria das pessoas tem 2 ou 3 pessoas só em casa e às vezes um trabalha, outro trabalha e acaba não se encontrando. Aqui pelo menos encontra um amigo ou alguma conversa boa. Aí já toma um cafezinho. Toma um cafezinho, toma um lanche, né? Um refrigerante e tal. E outra coisa também, Lore, como que é assim, o perfil assim, do seu cliente? Porque vocês já estão há décadas. Já 7 décadas, é isso? Sim, nós estamos já há muito tempo, né? 72 anos, né? E com isso nós temos clientes de muito tempo, a pessoa casou e começou a comprar aqui, às vezes a pessoa tem 40 anos de casamento e está comprando com a gente aqui até hoje, graças a Deus, né? E daí, sendo assim, é uma vida, né, de supermercado aqui em Santa Cruz. E interessante também porque já passou assim de geração para geração, né? Foi seu pai, você, Isso. Agora é seus filhos. Na realidade começou com meu pai, com meu avô, né? Meu pai trabalhava com meu avô, e daí meu pai casou, saiu da mercearia do meu avô e abriu o Empório São Sebastião junto com a dona Tereza. Isso foi em 1953. E depois veio a loja 1, né, a loja 2, e daí houve a separação, né, da família, uma loja foi para lá, uma loja foi para cá, e agora em 2025
inauguramos a nossa segunda loja do São Sebastião, a Clementino Gonçalves e a Jardim. A expectativa sua, então, é excelente para 2026. Sem dúvida. Excelente, porque é um ano político, como você bem falando. E o Brasil é muito melhor que a população brasileira, e o Brasil é muito maior que esses políticos, esse monte de problema que o Brasil tem. E o povo brasileiro sabe superar tudo isso aí. Muito obrigada. Beleza, obrigado a você. Embora o agro sustente a economia, as incertezas pressionam 2026. Veja a seguir, no próximo bloco, as expectativas para o setor. Quer ver quem você ama brilhar o ano inteiro? Então venha conhecer a nossa coleção e dê uma joia de presente. Bela Atriz, onde toda beleza merece um toque a mais de brilho. Na Casa Garcia Presentes, você fica encantada só de entrar na loja. Aqui, tudo tem um toque de elegância e bom gosto em itens de decoração, utensílios domésticos, presentes. Casa Garcia Presentes, onde tudo tem um toque de elegância e bom gosto. Na Efisa você encontra soluções em eletricidade, ferramentas, iluminação, duchas e chuveiros. Tudo isso e muito mais. Além da qualidade dos nossos produtos, você encontra atendimento personalizado. Efisa, energia que não acaba. A Pastelaria Sabor do Brasil, após conquistar Santa Cruz do Rio Pardo e região pela tradição e sabor dos pastéis de massa leve e crocante e lanches que dão água na boca, agora surge com mais uma novidade, uma linha própria de massas para pastel, lasanha e rondelli. Mais informações, acesse nosso Instagram. Quais as expectativas do setor arrozeiro para 2026? Para 2026, a gente tem uma expectativa de estabilidade, dado o cenário que a gente tem estoques acumulados da safra anterior. Então a safra esse ano ela vai ser menor do que o ano anterior, mas a safra colhida em 2025, em fevereiro, ela foi uma safra muito grande, não só no Brasil, como também no Mercosul. Houve um crescimento expressivo do plantio, né? Esse crescimento deve-se aos altos preços que o arroz estava no final do ano passado, e isso acabou estimulando o produtor de arroz a aumentar suas lavouras, a melhorar a produtividade. Então nós estamos com estoque de passagem, que nós chamamos, que é o estoque de uma safra para outra, no Mercosul, muito grande. E como o Brasil é o principal país produtor e consumidor da região do Mercosul, esse estoque acumulado acaba ficando exatamente aqui no nosso país. Então a gente veio de um arroz a R$ 120 a saca em novembro e dezembro de 2024, e hoje essa saca está sendo comercializada entre 50 e 60 reais. Houve uma queda de quase 60% nos preços, né? Isso acabou desestimulando o produtor a plantar agora, nesse momento. Então, porque já tem bastante, então vai... Já tem muito, os preços estão muito depreciados, né? Vai sobrar um estoque muito alto de arroz para o próximo ano, né? Nós vamos entrar na safra do ano que vem, começar a colher a safra do ano que vem em fevereiro, com um estoque ainda para 4 meses de consumo. É um estoque muito alto. Então o produtor plantou menos, o produtor plantou com menos recursos, ele adubou menos, então há uma estimativa de uma queda de produção. Mesmo assim, é uma diminuição não tão expressiva. Ela vai diminuir apenas 8%, que são as estimativas da Conab,
para a colheita a partir de fevereiro do ano que vem. Então, mas essa queda, com a queda, ela não vai aumentar os preços? Não, não vai aumentar. Porque já tem esse estoque. Porque já tem o estoque de passagem muito alto, tá? Então, o que nós vamos ter é um acúmulo novamente o ano que vem. A expectativa é de que se acumule mais uns 3 meses de consumo. Então nós vamos entrar na safra em 2027 com praticamente 7 meses de consumo armazenado nas indústrias, nos armazéns das cooperativas, nos armazéns dos produtores. É muito arroz, né? Mas isso é bom, Marinho? É bom? Olha, depende sob o ponto de vista, né? É bom para o produtor? Não, porque o produtor está trabalhando com prejuízo, né? É ruim para as indústrias porque sobra muito arroz, entra muitos competidores no mercado, o preço deprecia e a gente não consegue rentabilizar o negócio. Então é ruim para o setor industrial. Bom para o consumidor. Que não vai subir? Que não vai subir, vai ter preços mais baratos, mas também, por outro lado, a gente percebe... Também, né? São 2 anos, mas o consumidor acaba não comendo mais arroz, né? Ele tem aquele consumo diário, né? Nem cai, nem sobe, mas ele é um consumo estável, então ele acaba não comendo mais arroz em função do preço. Esse excesso de produção esse ano culminou também com a volta da Índia ao mercado internacional. A Índia tinha ficado 2 anos fora do mercado de comercialização internacional de arroz, e ela acabou voltando meados do ano passado. Foi quando, meados desse ano, desculpa, foi quando os preços aceleraram a queda, porque nós não tínhamos para quem vender arroz. Como está o mercado internacional para o setor de agro? Então, para o setor de agro, de uma maneira geral, né, o Brasil ele é um grande exportador de produtos de commodities agrícolas, né? Nós exportamos a soja, eventualmente exportamos milho também, a carne, né, bovina, suína e avícola, né? Então, assim, o Brasil é uma potência na produção de alimentos, né? O arroz, nós somos exportadores também, iniciamos um programa de exportação junto à Apex, mais ou menos em 2009, 2011, por ali, eu não me recordo bem a data. E a gente vem trabalhando a exportação do arroz brasileiro para que ela se torne algo perene, né? Então, que a gente conquiste, o trabalho é feito para conquistar mercados e para se consolidar dentro desses mercados como um fornecedor de produto de qualidade e que o arroz brasileiro possa ser reconhecido mundialmente pela qualidade que ele tem. E a gente ganhou vários mercados com a qualidade. Então, você vê o mercado peruano, o próprio mercado americano, América Central, Angola, a gente exportou por muito tempo para lá, né? Os países do Oriente Médio também acabam comprando arroz brasileiro, Canadá, a Europa também é um consumidor de arroz brasileiro, porém, em todos esses países a gente enfrenta tarifas, né? Tarifas, restrições aduaneiras. E com esse tarifaço, o que mudou para vocês? A tarifa veio num momento para nós que o arroz estava caro, a gente estava com assim, baixa competitividade no mercado porque o arroz brasileiro estava caro ainda, né? Ele estava em desconformidade com os preços internacionais. Ele vinha caindo, né? Saiu lá de R$120 em novembro, dezembro de 2024 e até mais ou menos ali junho para julho ainda estava na faixa de R$80, R$70 o saco de arroz. Caiu bastante? Caiu, mas ainda estávamos caros para o mercado internacional. Então, a tarifa ela acabou impactando de uma forma muito forte para nós, porque nós não tínhamos preços competitivos e veio a tarifa de 50% na época, né? Isso aí praticamente zerou, impossibilitou as exportações brasileiras para o mercado americano. Aí vocês abriram outros mercados? Não, a abertura de mercado internacional ela é muito demorada, né? A gente tem participações em feiras,
você vai, faz contatos, precisa ir 1, 2, 3 vezes visitando as feiras. Então, assim, você acaba... É um trabalho de longo prazo, né? Então, você conquista um cliente, começa a trabalhar, aí depois desenvolve o produto para ele. Então, não é uma coisa que simplesmente mudou a direção, vou para outro lugar e está feito. Não é fácil assim. Não é fácil. O mercado americano, para nós demoramos tempo para conquistar. Agora, deu uma freada. Mas, com a queda que se acentuou de junho e julho para cá, os nossos preços estão começando a ficar competitivos de novo. Houve uma leve redução na tarifa, não é suficiente ainda, né? Mas a gente acredita que deve, nos próximos meses aí, haver uma nova redução, uma nova rodada de revisão nas tarifas e talvez caia um pouco a tarifa do arroz, né? Pelo menos aí mais 10 ou 15, 20%, quem sabe, a gente já passa a ficar um pouco competitivo lá. O jogo internacional, ele é um jogo assim, muito estratégico e meticuloso, né? Então, a gente vai exportar para um determinado país. Aquele país, ele tem acordo com outros países que às vezes não tem com o Brasil. E ao mesmo tempo, ele tem brigas com outros países que podem favorecer a gente. Todo esse jogo geopolítico que a gente está vivenciando hoje, que hoje está mais claro e nítido para todo mundo, a gente vive isso há muito tempo já, né? São assim, conflitos e brigas menos impactantes sob o ponto de vista midiático, né? Mas ele existe. Então a briga dos Estados Unidos com o Canadá favoreceu a entrada do arroz brasileiro no Canadá. Eles bloquearam, boicotaram muito produto americano e possibilitou a entrada do nosso. Então, assim, é um jogo muito... político também. Muito político, muda demais, né? E a gente tem que ficar atento a todos esses movimentos. O tabuleiro está sempre ali se mexendo, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso aí. Vai ser ano eleitoral agora, 2026. Isso implica em alguma coisa? Já que você falou que tem todo esse problema político. Implica. Eu acho assim, não vai, do ponto de vista nosso, ele não vai impactar em mais queda de arroz, porque nós já chegamos assim... ao limite. Numa situação insustentável para o produtor e para a indústria também. A indústria está trabalhando com valores super baixos, né? E quando você trabalha com produto de valor baixo, a rentabilidade também vai lá para baixo, né? Então a gente está passando por um momento que é manter a sobrevivência da atividade dentro do setor por esse tempo, né? Não gostaria de estar aqui falando bem, mas é cautela, né? Mas Acho cautela. Que o momento é cautela. O momento é cautela, o momento é difícil. Eu estou no setor há 21 anos, eu nunca tinha presenciado um mercado tão ruim quanto esse que a gente está vivendo agora e talvez também a gente vai viver o ano que vem. Mas sempre existe possibilidades, sempre existem oportunidades. E estratégias também para vencer essa... A gente sempre tem que estar se movimentando, né? E conforme o tabuleiro mexe, a gente também tem que se mexer. O momento político, ele pode influenciar no mercado. Saiu um edital do governo incentivando essa aquisição com um programa de aquisição para exportação. Isso já por si, algo que pode estar sendo, né, olhado lá para frente. Uhum. Então, pode vir mais programas desses? Pode. Pode ter programa de distribuição de cesta básica, de arroz e papapá? Pode também. Tudo isso impacta. Então, hoje, o cenário, aquilo que nós temos na mão hoje, né, o pacote que eu vou te entregar é esse. Ó, é um cenário ruim, é um cenário que não tem expectativa de aumento de preço. Cautela. Momento de cautela. Inclusive, era interessante você falar, Marinho, que vocês aqui em Santa Cruz do Rio Pardo é um dos polos, né, arrozeiro. Sim. A Santa Cruz, ele é o principal polo industrializador de arroz fora das zonas produtoras, porque nós não produzimos arroz. Então, Santa Cruz tem um peso dentro do mercado nacional muito forte. A gente estima que o arroz que sai das empresas de Santa Cruz, ela é 25% do consumo de arroz do estado de São Paulo. Nossa, 25% no estado de São Paulo.
E nacionalmente todo mundo conhece Santa Cruz, porque realmente é uma coisa... todo mundo pergunta por que tem tanta indústria lá e tal, né? Mas é aquela coisa antiga, né? Que é uma cidade nossa aqui, média, né? Que é tradicional, né? Um parente está ali naquele negócio, o outro começa também, o outro começa, então acaba desenvolvendo um setor assim, né? Que isso antigamente se fazia muito, né? Tinha muitas, era conhecido como máquina de arroz, né? Que eu, desde criança, eu nasci numa máquina de arroz, meu pai teve máquina de arroz, que foi uma época, assim, que todo mundo tinha máquina de arroz. E só que poucas sobreviveram. Né? Naquela época, acho que Santa Cruz chegou a ter 23 ou 24 cerealistas, né? Então, existia aquelas pequenininhas que faziam... Era máquina de arroz? Porque aqui plantava muito arroz na região, né? Então, o pessoal vinha, trazia o arroz, beneficiava ali e levava embora, né? Então, tinha umas maquininhas pequenas e tal. E aí veio uma geração nova, que foi... Outra visão, né? Que visão diferente, de indústria. Uma visão de comércio, né? Que é o caso lá da família Zaia, a geração Pegoré. do meu pai, Pegoré, São João, os Piscininha ali, que são parentes, Nardo, né? Então já vieram com uma visão comercial diferente. Que na época, esse pessoal aí, os nossos pais, era tudo molecada, né? Então é uma molecada que veio com uma visão diferente, uma visão comercial, né? Que os mais antigos não tinham muito, né? Iniciou essa comercialização, foi buscar arroz fora, né? Lá no estado do Mato Grosso do Sul, trouxe arroz de Goiás, depois entrou o Rio Grande do Sul, aí aqui também acabou a ferrovia que vinha até Ourinhos e Pau Sul também, acabou ajudando a trazer o arroz do Rio Grande do Sul para cá. Então, assim, ao longo do tempo, essas empresas que foram se consolidando, elas foram entendendo também que antigamente era tudo em saco, né? Não tinha marca. Aí depois começou a tecnologia, aí veio tecnologia, maquinário. Veio a ideia de pacotar o arroz, cada um com a sua marca. Então, a indústria local aqui, ela acompanhou a evolução da necessidade do consumidor, que era... Por isso que hoje está em vários países. Exatamente. Né? Aquilo que a gente percebe que é uma necessidade do mercado, a gente vai atrás, a gente trabalha, desenvolve produto, né? Desenvolve o negócio também, né? Porque... E facilita também para o consumidor, né? Porque o arroz hoje, antigamente, você separava o arroz, tirava o pretinho, sim, aí não é? Separava hoje vem o arroz, tudo. Como o feijão se separava, né? Tinha que ficar Exato. limpando ali. E era uma coisa assim, né? Hoje você nem precisa lavar o arroz. Não precisa. Já vem no pacote, vem não prontinho, não não você só precisa coloca. separar nada. A indústria local aqui, ela é uma indústria dinâmica, uma indústria visionária, né? Mesmo em comparação com o berço da indústria arrozeira, que é no Rio Grande do Sul, muitas indústrias gaúchas acabaram vindo aqui para copiar. E nós também copiamos o que eles fazem lá de bom, né? É uma troca, né? É uma troca, né? Então é o network do mercado, é a troca de know-how, né? Então, assim, Santa Cruz passou a ser um polo reconhecido nacionalmente, mundialmente também. A gente tem bastante ponto aí de venda, né, no mundo inteiro. A gente tem marca nossa presente em outros países. Para a gente finalizar, você falar qual é o conselho agora para o setor. O setor do arroz tem que manter a cautela, né? A hora de recolher assim as coisas e trazer mais para perto, né? Então é um momento difícil. Não é só para o setor de arroz. Acho que a economia como todo está vivendo um momento complicado. Mas assim, a economia de uma maneira geral, o consumidor está sem dinheiro, né? Então qualquer coisa, às vezes, vou lançar um produto, mas já não está cabendo no orçamento mais, né? Então a gente está precisando de dinheiro na mão do consumidor. O consumidor, é o consumidor que vai comer o tem que arroz. definir, ele tem que decidir o que é bom para ele, né? E não o político A, B, C ou D, né? Então esse é o futuro que a gente precisa, que a gente deseja. Obrigada, Maria. De nada. No próximo bloco, conheça o advogado que aprendeu a fazer bolos e bombas que têm sabor de infância. Voltamos já. Na Gift Club tem presente para todo mundo.
Mochilas estilosas, garrafas, moda praia e uma linha super fofa para criançada. Das grandes marcas aos pequenos detalhes. Aqui você encontra tudo para viver com estilo. Gift Club, o presente certo para cada momento. Vidraçaria Sanson em Santa Cruz do Rio Pardo. Há 46 anos no mercado de vidro temperado blindex e esquadrias em alumínio. Investe na qualidade de atendimento e produtos. Vidraçaria Sanson, onde seu bom gosto é transparente. Tem lugar que a gente entra e já sente o cheirinho de casa no ar. O Espaço Café é assim, simples, acolhedor e cheinho de sabor. Aqui o café é forte, o pão de queijo é quentinho, o atendimento é do jeitinho que a gente gosta, com atenção e carinho. Aquele café para começar o dia bem, ou aquele panini irresistível. Tudo isso te espera aqui no Espaço Café. Senta, respira e aproveita o momento. Espaço Café, o melhor sabor do dia. A Movit Academia, há 15 anos, além de investir em equipamentos, espaço físico e capacitação dos professores, ela investe em você, porque para a Movit, sua saúde vale muito. Venha conhecer as unidades da Estação, Centro e Jardim Brasília, em Santa Cruz do Rio Pardo. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Fundado há 72 anos com a missão de servir bem, o Supermercado São Sebastião, para atender plenamente as necessidades dos seus clientes, inaugurou a loja Jardim, que une o que há de mais moderno com a tradição do bom atendimento. Supermercado São Sebastião, pensando em você desde 1953. Vem para o Supermercado São Sebastião. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status é a sua solução. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status, essa é nossa missão. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status, esse é nosso padrão. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status é a melhor da região. Imobiliária Status, confiança, história e facilidade. Vem aqui também. Ô Fábio, quando que você descobriu essa paixão sua para confeiteiro? Malu, essa paixão eu acho que ela é nata, pelo seguinte, a paixão mesmo eu acho que era pelo meu pai, pelo trabalho dele, pela consideração em relação à pessoa dele, que era muito carismática, né? Então assim, de acompanhar, de ver, de aprender, olhando o que ele fazia, eu, na verdade, quando eu me vi, eu já estava fazendo. Então, isso desde assim, criança? Na verdade, eu comecei um pouquinho depois. Eu comecei por volta dos 13, 14 anos, quando eu comecei a frequentar a Doceria Santana na época. E na verdade, nunca mais parei. Durante toda a minha vida, eu nunca deixei a Doceria Santana. Eu sempre tive lá, nem se fosse por um período menor, mas eu sempre tive lá. E uma coisa interessante, que o seu pai também tem uma história assim, de memórias afetivas, que você está falando que o seu pai, foi pelo seu pai, que ele era muito carismático e tal, Sim. e você cresceu vendo ele fazer os bolos e tal. Ele também tem uma história dessa também, porque me parece que as suas tias também eram conhecidas como as tias das mãos de fada. Conta isso pra gente. Isso, na verdade, é a história assim, é a história que ele contava pra gente. Como meu pai ele foi criado pelas tias, ele perdeu a mãe logo que ele nasceu, e essas tias já eram confeiteiras. Não era aqui em Santa Cruz, era em outra cidade, mas desde então eu acho que ele já cresceu ali. E aos 15 anos ele realmente decidiu continuar e nunca mais parou. E lógico que essas tias, durante toda a vida dele, elas foram, assim, influenciaram muito a vida dele e, consequentemente, ele se tornou uma pessoa que muito conhecida por seguir as receitas, por fazer o que ele fazia com muito amor, com muita tranquilidade, facilidade. Realmente ele era muito amoroso nas coisas que ele fazia, em tudo, como pessoa. Então, eu acho que vem daí. E ele deu uma entrevista, eu me lembro, Fábio, ele deu uma entrevista para a Revista Essencial em 2011.
que eu perguntei exatamente isso, né, dessa memória afetiva dele e tal. Mas outra coisa que ele falou, eu perguntei, o senhor pode dar receita? Ele falou, não basta ter receita, precisa ter o dom. Sim. Porque não adianta você ter a receita ali se você não tem dom. E eu achei interessante isso. Você concorda com isso também? Eu concordo plenamente, até porque as pessoas que já trabalharam conosco, os colaboradores, muitos deles conseguiram assimilar e conseguiram desenvolver as receitas, fazer sem problema, de forma que a gente ficava até mais tranquilo. Mas teve muitas pessoas também que passaram por ali, mas também não tiveram, não conseguiram acompanhar a paixão. Além do dom é a paixão mas também. Assim, isso. Eu acho que a mão também, a forma de fazer as coisas, isso influencia bastante. O modo de fazer nisso daqui é muito importante. A maneira de fazer. É porque o alimento, né, Fábio, você está fazendo um alimento para outra pessoa. Sim. Sabe, você está alimentando outra pessoa. Então você tem que ter uma dose de amor ali. Eu penso que a gente deve fazer as coisas como se fosse pra gente. Sim. Né? Naturalmente que se a gente for comer alguma coisa que a gente vai fazer, a gente quer fazer o melhor. Sim, né? sim. Como você falou, cada um tem um jeito de fazer. Sim. Né? Então, eu entrevistei uma vez uma senhora que ela tinha as panelas, tinha que ser aquelas panelas. Sim. Entendeu? Porque diz que a panela dá sabor diferente também. Eu nunca entendi isso. Mas tem isso. Né? E como o seu Alberico, ele também tinha as coisas dele do jeito que ele fazia. Sim. Né? E é interessante que o seu Alberico deixou esse legado para você, né? Deixou. Então, isso é muito curioso você me falar isso, porque como eu acompanhava muito próximo, estava todo dia ali, então assim, tem alguns instrumentos que eu uso ainda hoje nisso daqui, que veio da mão dele, né? Principalmente uma coisa simples, mas é uma haste de aço que eu uso para alisar os cremes, alisar as coberturas. Ela está na minha mão e era dele. Assim, eu cuido com muito carinho essa haste, que é uma coisa muito simples, mas para mim ela é muito boa. Ela é perfeita para fazer o que eu faço. E esse é um, mas tem várias outras coisas que eu uso exatamente o que ele usava. E assim, eu não abro mão. E quando você nasceu, já existia a Doceria Santana? Eu queria que você me falasse um pouco da história da Doceria Santana, porque o seu Alberico, a história dele como confeiteiro veio bem antes da Doceria Santana. Sim. Mas hoje você é conhecido Fábio da Doceria Santana. Sim. E ele também ficava, o seu Alberico da Doceria Santana. Sim. Como que foi isso? Então, na verdade, o meu pai veio muito antes de Doceria Santana. Ele trabalhava junto com o meu tio, aqui na cidade já. Aí, no ano de 81, a Doceria Santana já existia, há mais ou menos uns 10 ou 12 anos antes. Mas era outro dono, que era inclusive muito amigo dele. Aí, em 81, ele resolveu entrar para o comércio, ter uma loja, ter uma vitrine. Foi quando ele entrou na Doceria Santana. E, na verdade, não só ele, como nós, os filhos, acabamos acompanhando e acabamos se tornando mais conhecidos também por causa da doceria, que é bem diferente você trabalhar numa cozinha separada, sem ter uma placa, sem ter algo assim, do que trabalhar com um estabelecimento comercial, né, que dá direto com o público. Então, talvez seja isso. Né? Que ficou mais conhecido. Que ficou mais conhecido. Ficou mais conhecido. E agora, outra coisa também que eu acho interessante você falar, Fábio, é que você é advogado, né? Sim. Como que é essa transição? Você deixou de ser advogado ou como que você concilia essas duas profissões? Escolhi estudar direito, não me arrependo nem um pouco, amo direito, mas eu nunca deixei de fazer o meu trabalho como confeiteiro também. Por quê? Porque eu tinha já meu pai com uma idade avançada e eu sentia que ele dava muito valor e muita consideração para esse trabalho. Então, assim, eu quis manter para que ele vivesse todo o restante da vida dele sem ter essa frustração de ter o fim do doce, do bolo de amendoim, das coisas que ele fazia. Então, assim, foi uma questão bastante pessoal. Foi muito difícil para mim conciliar os dois trabalhos, porque eu trabalhava pela manhã
na doceria e à tarde escritório. E à noite ainda tinha que fazer ou alguma coisa do escritório ou alguma coisa da doceria. Então, assim, foi um período muito difícil para mim, que me deixou, na verdade, extremamente exausto. E aí veio a pandemia. A pandemia, ela mudou a vida de muitas pessoas, né? No comércio, atingiu muitos comerciantes. E eu já vendo que estava muito difícil conciliar, e a advocacia naquele período ela praticamente parou, então o que eu fiz? Não, eu vou fechar as portas, eu vou arrumar uma cozinha alternativa e vou fazer um pouco diferente. Como eu não vou ter mais a vitrine, o espaço para que os clientes viessem, eu vou até os lugares que possam vender ou revender os meus produtos. Aí eu encontrei um supermercado que me acolheu de pronto, eu conversei no dia seguinte eu já estava entregando para esse mercado, entrego até hoje, e além dos mercados, ou principalmente desse mercado, eu também continuei vendendo pelo meu WhatsApp. Eu vendo para muitas pessoas, e na verdade, hoje, eu nem uso mais Doceria Santana, eu prefiro ficar com o bolo do Alberico, que é o bolo realmente conhecido. Sim. Mas assim, para mim foi uma coisa muito boa, porque eu passei primeiro a ter contato direto com os clientes e eu nunca deixei de vender, mesmo sem fazer propaganda, sem divulgar muita coisa, de uma maneira bem discreta, mas as pessoas acabam me encontrando dessa forma. Porque é uma coisa assim que é tradicional já, muito né? tradicional. É tradicional, porque eu me lembro dessa bomba, desse bolo de amendoim, quando eu era criança. Sim. Sabe, você passava naquela doceria lá e você via aquela coisa que comia com os olhos. Sim. Né? E até hoje, eu acho que várias gerações, né? Sim. Conta pra gente isso daí. Tem várias gerações que ainda buscam o bolo do seu Alberico? Tem. Eu até um tempo atrás, eu tinha até um certo receio, pelo seguinte, eu sei que são coisas tradicionais e de uma outra época. Eu tinha um certo receio assim, essa geração minha, né, ela vai acabar e talvez isso não passe para as novas gerações. Mas isso foi só um pensamento que eu tive, que na verdade hoje assim, eu tenho tanta certeza, mas uma certeza absoluta que isso já passou para as novas gerações. Sim, sim. Já passou de forma assim, bastante forte. Porque hoje eu não vendo só para as pessoas da minha faixa, da minha idade, do meu tempo. Para criança também. Eu vendo para todo o público. Então, isso assim, para mim é muito gratificante, porque eu vejo assim que valeu a pena eu permanecer, ou que vale a pena eu permanecer. Sim, a única preocupação que eu tenho hoje é que eu ainda não tenho para quem passar. Eu gostaria isso que eu ia perguntar. Sim. Eu gostaria muito que fosse alguém da família, porque a família é grande. Mas assim, eu ainda não encontrei a pessoa que vai dar seguimento quando eu resolver parar. Isso que eu ia perguntar, porque você não é filho único também. As suas irmãs também herdaram esse dom? Não, na verdade, dos irmãos, na verdade são só 3 irmãos que seguiram, que fizeram. Um deles, ele já não mora mais em Santa Cruz, ele mora em Curitiba, já faz 20 anos. Mas ele segue fazendo isso também? Isso, ele faz por lá, não exatamente as mesmas coisas, mas ele está no mesmo ramo. Sim. E eu tenho uma outra irmã, que seria a minha irmã mais nova. Essa eu acho que ela tem o dom. Né? Eu acho que talvez ela seja a pessoa que eu vou passar a bola para ela. Legal. E outra coisa também que você falou, né, o seu receio era assim que a geração de agora não fosse assim curtir, comer esse tipo de doce, de bolo e tal. Também tem uma coisa que mudou, que eram os bolos de casamento. Porque seu pai, né, seu Alberico, eu considerava ele como o artista dos detalhes. Porque no bolo de casamento que ele fazia, eu me lembro, era de andar. Sim. E tinha assim, sininho, tinha a noivinha, tinha umas coisas assim que ele fazia. As rosinhas, aquelas rosinhas que ele fazia, sabe, de doce. E isso daí acabou? Hoje já não tem mais? Então, Malu, até é muito interessante você tocar nesse assunto, porque hoje o que eu observo é que tudo mudou. Os casamentos hoje... na verdade, tem muitas coisas para se falar sobre os casamentos de hoje. Principalmente a durabilidade.
Mas, em relação às festas em si, eu observo que o bolo de casamento hoje ele é segundo plano. Ele, se existe o bolo na festa de casamento, ou ele é fatiado para corte, né, corte fatiado para ser entregue só os pedaços, ou o bolo fake, que é o bolo que vai na mesa só para tirar enfeite, foto só e para fazer tirar foto. filme. Mas assim, nós não fazemos mais hoje bolo para casamento. É muito raro eu ter uma encomenda. Nem aniversário, porque aniversário também tinha aquelas coisas com rosinha, com florzinha. Não, aniversário ainda assim. Ainda não acabou, a tradição ainda não acabou. Mas os casamentos, sim, os casamentos faz muito tempo que eu não faço. Inclusive, os últimos que eu fiz, curiosamente, me pediram para fazer bolo de amendoim. Olha. Eu fiz. Mas assim, tem sido muito difícil um pedido para bolo de casamento. Daquela forma, com as florzinhas, com todos os enfeites que ele fazia. É muito difícil acontecer. Você falou que até em casamento, né? Porque o bolo de amendoim, que foi o mais famoso, né? Sim. Que era o bolo de amendoim de seu alberico e a bomba de creme e de chocolate. Uhum. Então isso que era mais né, tradicional, que todo mundo, né, falava. Agora, o que eu achei interessante é esse bolo, que ele é metade amendoim, metade coco, é isso? Isso. E como que você faz um bolo desse? Então, ele é feito, o recheio é o mesmo e só a cobertura que é diferente? Primeiro é o bolo de amendoim, segundo é o de coco, que são os mais vendidos. O bolo de coco, para quem não conhece, ele tem assim um recheio diferente. Ele tem o creme e tem a goiabada. São alternados. Aliás, esses dois bolos, eu tenho que falar, que são do mercado, talvez os únicos bolos que tem 4 camadas de recheio. Olha. Talvez por isso que eles sejam assim, bastante úmidos, bastante macios. E então aí eu faço o bolo de coco nos recheios do bolo de coco tradicional e o bolo de amendoim com o creme de amendoim. Mas eu, na hora de cortar, que eu dou um jeitinho de ser. Porque fica certinho, né? Eu sempre, quando eu vi, eu não tinha comido, né, em supermercado, mas eu achava que o recheio era o mesmo. Eu falei assim, não, acho que é o mesmo recheio, e em cima, na hora que ele for fazer, aí seria mais fácil, né? Seria mais fácil. Mas esse bolo também ele é bastante procurado. Eu até falo isso, eu não escondo. Eu não gosto muito de fazer ele não, porque ele dá um pouco de trabalho. Mas eu faço. Eu imagino. E faço com amor. Embora não goste muito de fazer, mas mais pelo trabalho. Mas assim, é um bolo que também é bem procurado, porque na verdade ele acaba agradando a todos, né? Quem não gosta de amendoim, come de coco e vice-versa. Vidraçaria Sanson em Santa Cruz do Rio Pardo. Há 46 anos no mercado de vidro temperado blindex e esquadrias em alumínio. Investe na qualidade de atendimento e produtos. Vidraçaria Sanson, onde seu bom gosto é transparente. Na Gift Club tem presente para todo mundo. Mochilas estilosas, garrafas, moda praia e uma linha super fofa para criançada. Das grandes marcas aos pequenos detalhes. Aqui você encontra tudo para viver com estilo. Gift Club, o presente certo para cada momento. Na Casa Garcia Presentes, você fica encantada só de entrar na loja. Aqui, tudo tem um toque de elegância e bom gosto em itens de decoração, utensílios domésticos, presentes. Casa Garcia Presentes, onde tudo tem um toque de elegância e bom gosto. Na Efisa você encontra soluções em eletricidade, ferramentas, iluminação, duchas e chuveiros. Tudo isso e muito mais. Além da qualidade dos nossos produtos, você encontra atendimento personalizado. Efisa, energia que não acaba. Quer ver quem você ama brilhar o ano inteiro? Então venha conhecer a nossa coleção e dê uma joia de presente. Bela Atriz, onde toda beleza merece um toque a mais de brilho. Nosso programa chega ao fim. Agora nós vamos comer esse delicioso bolo de amendoim e coco. Mas você pode continuar vendo essa reportagem completa, esta e outras reportagens, acessando o nosso QR Code. Até mais. Tchau, tchau.